Boa tarde a todos. É com grande alegria que aqui nos encontramos mais uma vez reunidos para mais um estudo do Evangelho no curso dos sábados à tarde da Casa do Caminho. Espero que estejam todos bem, que tenham tido um ótimo Natal e um Ano Novo cheio de paz e de alegria, mas que nós tenhamos saúde para permanecermos, sim, estudando esse ano, trabalhando, que é o nosso objetivo de melhoria. Aí hoje o estudo do Evangelho é o capítulo 12, com o título Amai os vossos inimigos, dos itens 1 a 6. Mas antes, eu gostaria de ler uma mensagem que está no livro O Espírito da Verdade, com o título A Crítica, que tem até relação com esse estudo de hoje, do capítulo 12, item 2. Se você está na hora de criticar alguém, pense um pouco antes de iniciar. Se o parente está em erro, lembre-se de que você vive junto dele para ajudar. Se o irmão revela procedimento lamentável, recorde que há moléstias ocultas que podem atingir você mesmo. Se um companheiro faliu, é chegado o momento de se substituí-lo em trabalho até que volte. Se o amigo está desorientado, medite nas tramas da obsessão. Se o homem da atividade pública aparece fora do eixo, o desequilíbrio é problema dele. Se há desastres morais nos vizinhos, isso é motivo para auxílio fraterno, porquanto esses mesmos desastres provavelmente chegarão até nós. Se o próximo caiu em falta, não é preciso que alguém lhe agrave as dores de consciência. Se uma pessoa entrou em desespero, no colapso das próprias energias, o azedume não adianta. Ainda que você esteja diante daqueles que se mostram plenamente mergulhados na loucura ou na delinquência, fale no bem e fuja da crítica destrutiva, porque a sua reprovação não fará o serviço dos médicos e dos juízes indicados para socorrê-los. E mesmo que a sua opinião seja austera e condenatória, nisso ou naquilo, você não pode olvidar que a opinião de Deus, Pai de nós todos, pode ser diferente. André Luiz. Então, quando a gente for criticar ou fazer algum comentário sobre o procedimento de um nosso irmão, que nós estejamos cientes que talvez o pensamento e a opinião de Deus seja muito contrário a nós, porque nós somos muito intolerantes, somos julgadores, somos críticos, e o Pai não é. Então, que a gente tenha, assim, compaixão daqueles que estão no erro, porque são todos nossos irmãos e todos nós estamos na mesma caminhada, internados na Terra, para que a gente faça o nosso progresso espiritual, libertando das nossas mazelas, dos nossos erros do passado e procurando a cada dia estar melhor. Mas vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele por toda a bondade, por toda a misericórdia, nos permitindo usufruir tudo aquilo que nós estamos usufruindo. Porque sabemos, Senhor, que nós teremos que prestar conta do uso que fizermos de todos os patrimônios e até do nosso corpo diante de Ti. E que nós tenhamos a responsabilidade e a determinação de cuidar bem de tudo isso, para que quando chegarmos no plano espiritual, não tenhamos que nos envergonhar diante daqueles que foram os nossos avalistas, que acreditaram que nós iríamos fazer aquilo que nós nos preparamos para quando aqui chegasse. E assim, Senhor, que a vossa luz se irradie pela humanidade inteira,
Abençoa, assim, os nossos propósitos para que possamos fazer a vossa vontade acima de tudo. E que seja, Senhor Jesus, em teu nome, em nome de Maria, em nome de toda essa direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início ao estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, como eu falei anteriormente, nós vamos estudar o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, dos itens 1 a 6. E o primeiro subitem é retribuir o mal com o bem. Aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porquanto, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os gentios também não agem assim? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48 e 20. Então, aqui Jesus está nos dando o quê? A orientação para que nós amemos aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Porque todos nós estamos nesse mundo para nos reajustar com os nossos desafetos. A gente sabe que dentro do nosso próprio lar a gente tem aqueles que se afinizam e aqueles que não se afinizam conosco. Mas nem por isso nós temos que deixá-los à margem. Temos sim que mostrar a eles que Deus ama a todos iguais e não faz distinção por ninguém. Ele quer sim que todos evoluam e chegam a esse objetivo que é a perfeição relativa. E não importa se não acreditarem, mas o objetivo é esse. E a gente não tem que discutir com o que Deus faz, porque Ele sabe das nossas necessidades, sabe sim das nossas mazelas, e Ele acredita que nós vamos dar certo. Aí a gente pensa, imagine se não fosse a paciência de Deus para com todos nós, né? A gente estaria perdido. Então a gente tem que aproveitar sim essa encarnação, agradecendo a saúde, agradecendo a casa que nos acolhe das intempéries do tempo, pela família que Ele nos permitiu conviver, por tudo isso. Então a gente sabe que nós temos sim que ser indulgentes e não olhar os defeitos do outro, não, mas procurar olhar para dentro de nós mesmos. E se eu ver alguém fazendo uma atitude que eu não concorde, que eu não entre em julgamento, mas que eu olhe para dentro de mim e veja, será que se fosse comigo, será que se eu estivesse fazendo isso, eu gostaria? A gente tem que pensar muito nisso, né? Ele ainda fala, se amais somente os que vos amam, que mérito tereis? Porquanto os homens de má vida também amam aqueles que o amam. Se fizerdes o bem apenas aos que vos fazem bem, que mérito tereis? Os homens de má vida fazem a mesma coisa. E se vós só emprestardes àqueles de quem esperais receber, mesmo um favor, que mérito tereis? Aliás, e se vós só emprestardes àqueles a quem esperais receber o mesmo favor, que mérito tereis? Os homens de má vida emprestam uns aos outros para receber a mesma vantagem. Quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestai sem nada esperar. E então a vossa recompensa será grande, e sereis filho do Altíssimo, porque Ele é bom para os ingratos, e mesmo para os maus.
Sede, pois, misericordiosos, assim como vosso Deus é misericordioso. Também está no Evangelho de Lucas, capítulo 32 a 36. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. A gente, no capítulo anterior, a gente estava falando exatamente que o egoísmo, o orgulho e a vaidade são as chagas da humanidade. E enquanto nós tivermos esses sentimentos, nós não progrediremos. A gente quer a paz, mas às vezes a gente anda destemperado com meia dúzia de pessoas ao nosso entorno. Então vamos valorizar tudo aquilo que nos chega e vamos refletir sobre as lições para fazer bom uso de tudo que o Senhor nos permite conhecer, né? Aí ele fala, entretanto, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amar, utilizada nesse ensinamento. Jesus não quis dizer que se deve ter por um inimigo a ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. Aí a gente pensa, se aquela pessoa me fez mal, me prejudicou, eu não posso ter o mesmo amor por ela, porque eu não vou ter aquela confiança. Aí a gente fala, quando uma pessoa comete um erro contra nós, a gente não tem que ficar lá lamuriando e ficar pensando, meu Deus, ó vida, ó mundo cruel. Não, não. A gente tem que pensar e se colocar no lugar do outro. Vamos meditar sobre tudo que a doutrina nos traz. Ela é para a gente refletir. A gente não está mais naquele tempo em que, quando éramos católicos, nós íamos à igreja, o padre falava alguma coisa e a gente obedecia. Não. A doutrina veio o quê? Para despertar em nós a reflexão e ver se eu estiver cometendo uma atitude que está prejudicando o outro, isso não é certo. Amar o inimigo não é amar da mesma forma que um amigo, mas é desejar a ele todo o bem, que ele seja feliz nas suas escolhas, que ele progrida, que ele possa, sim, conquistar aquilo que ele quer. Porque a gente não tem que ficar com rancor, com mágoa, com nada. Quando a gente diz perdoar os nossos inimigos, não é esquecer o que ele nos fez, mas é não valorizar a atitude dele. É compreender que talvez no momento ele não estivesse numa hora boa, talvez ele tenha falado alguma coisa com rispidez conosco, porque ele não estava muito bem. Então a gente tem que pensar em tudo isso, tá? E ele fala, não se pode ter com ele expansões de amizade, porque sabemos que ele é capaz de abusar delas. Aí eu também estava pensando, no capítulo anterior dizia se a gente devia expor a vida por um malfeitor. E o espírito que estava respondendo, ele falou que era complicada a questão que a gente estava falando, né? Mas aí a gente pensa, o nosso irmão, ele está no tempo, na hora dele. Se ele é um criminoso, a gente não tem que achar que se ele for banido da sociedade, o mal deixará de existir. Não. Ele pode até ter, no momento da sua morte, pensamentos de vingança, de rancor, é onde se instalam várias obsessões, né? E várias subjugações. A gente tem que questionar tudo isso. E a doutrina, ela vai nos dando todos esses conceitos para que a gente desenvolva a nossa inteligência e escolha as coisas necessárias, as coisas que serão úteis para os nossos espíritos, né? E ele ainda fala, entre pessoas que suspeitam umas das outras, não poderia haver as manifestações de simpatia que existe entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, sentir ao encontrar com um inimigo o mesmo prazer que se sente ao encontrar com um amigo.
Aí ele fala que esse sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e a da repulsão dos fluidos. Aí a gente sabe que o pensamento malévolo, ele vai nos alcançar e vai nos dar um mal-estar. E quando a gente tem um pensamento de algum espírito que não é combine conosco, mas que se afinize conosco, a gente vai ter uma sensação boa, uma sensação, um bem-estar, né? Porque o espírito, quando ele é bom, ele nos traz o quê? Uma energia positiva, uma energia de calma, uma energia de paz. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, né? E ele ainda fala que o pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. E o pensamento bom nos envolve como uma emanação agradável, daí decorre a diferença de sensações que se experimenta com a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Aí a gente vai pensar. Nossa, às vezes a gente diz que a gente mais se afiniza com os amiguinhos da ferrugem do que com os bons espíritos, né? Porque às vezes a gente está diante de uma situação, de um problema, e a gente não consegue resolver. Por quê? Nós estamos tão destemperados, tão inquietos, que às vezes eles querem se aproximar de nós para nos intuir e eles não conseguem. Aí fui me lembrar de uma ocasião em que Luiz Sérgio estava querendo intuir um paizinho sobre o caminho que o filhinho dele tinha se perdido, né? E aí a gente vê quanto que esses espíritos têm trabalho para chegar até nós. Ele conseguiu, de alguma certa forma. E às vezes a gente pensa até o espírito sopra nos nossos ouvidos. Não vai por aquele lugar porque não vai dar certo. Vai por outro. Mas a gente às vezes é cabeça dura e a gente não quer ouvir aquilo que o amigo espiritual está nos dizendo, né? Mas vamos lá. A gente tem que pensar que os espíritos benévolos nos causam uma boa impressão, enquanto que os espíritos malévolos nos dão uma impressão negativa, né? E ele ainda fala: amar seus inimigos não pode, pois, significar que não se deva fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Se esse preceito parece difícil, impossível mesmo de praticar, é porque se acredita erradamente que ele recomenda que se dê ao inimigo o mesmo lugar que se dá ao amigo no coração. Aí ele ainda fala: se a pobreza da linguagem humana nos obriga a utilizar a mesma palavra para exprimir diversas modalidades de sentimentos, a razão deve nos levar, segundo o caso, a fazer a diferença, né? Então, amar os inimigos, portanto, não é ter por eles a afeição natural que a gente tem com um amigo. Lembra que eu falei? Às vezes a gente está perto de uma pessoa que tem uma vibração negativa e a gente não se sente bem ao lado dela. Aí a gente vem ficar pensando: meu Deus, como é que quando alguém se aproxima de mim, o que ele está sentindo? Será que eu estou com uma vibração boa? Será que estou desejando bons pensamentos, bons sentimentos para ele? A gente tem que pensar em tudo isso, tá? E ele fala: amar os inimigos, portanto, não é ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de com um inimigo faz o coração bater de uma forma totalmente diferente da que ocorre ao contato com um amigo. Amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar-lhes sem segunda intenção. Aliás, sem segundas intenções e sem restrições o mal que nos fizerem. É não colocar também nenhum obstáculo à reconciliação. Se alguém fez algum mal contra nós e se aproximar de nós e quiser se reconciliar, a gente pode dar uma chance para ele, sim. Lembra que eu falei? A gente não terá a mesma confiança do que um amigo que a gente sabe que sempre nos fez o bem e nunca nos contrariou e nunca nos decepcionou, né? E ele ainda fala: é desejar-lhes o bem em lugar do mal, é ficar alegre em
em vez de triste com o bem que lhes aconteça. É estender-lhes a mão para socorrê-los em caso de necessidade e evitar por palavras ou ações tudo que possa prejudicá-los. É, enfim, retribuir-lhes o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Então, a gente sabe que aquele que assim proceder, cumpre plenamente o mandamento: amai os vossos inimigos, né? Aí ele ainda fala, para o incrédulo, amar os inimigos é um absurdo, né? Aí a gente pensa, aquele que tem só o olhar na vida presente e que não acredita na vida futura, ele não vai ter o mesmo propósito que nós. Agora, nós que somos espíritas, principalmente, nós temos que ver a maneira com que nós lançamos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, de olhar o passado, sim. Porque se a gente está numa situação com um inimigo, a gente sabe que a gente não foi bonzinho, que a gente, de alguma forma, prejudicou o nosso amigo, que a gente tirou também a confiança dele. A gente não sabe se nós tiramos a confiança, se nós tiramos a esperança, se nós tiramos a fé, se nós tiramos a alegria dele viver. Então, a gente sabe que os nossos desafetos nos procuram para nos cobrar a dívida que nós temos para com ele, né? Então, aí ele fala que entre os quais a vida presente não é mais do que um ponto. Ele sabe que pela própria destinação da terra deve se preparar para ali encontrar homens maus e perversos, que as maldades às quais está exposto fazem parte das provas que deve sofrer e que o elevado ponto de vista em que se coloca torna as vicissitudes menos amargas para si, venham elas dos homens ou das coisas. Aí ainda fala, se não se queixa contra as provas, não deve se queixar contra aqueles que lhe servem de instrumento. Aí a gente deve agradecer o quê? A mão que nos possibilita a oportunidade de demonstrar paciência e resignação. Se nós sofremos, lembra que eu falei que nós não fomos bonzinhos, nós fizemos alguma coisa errada? Por isso que eles estão nos cobrando? Então a gente tem que estar atento sobre isso, tá? E ainda fala, esse pensamento o predispõe naturalmente ao perdão. Por outro lado, ele sente que quanto mais generoso for, mais crescerá aos seus próprios olhos e mais longe ficará do alcance da ação malévola dos seus inimigos. É preciso que se tenha alma maior, mais nobre e mais generosa, né? E vamos aí ao item 5, os inimigos desencarnados. O espírito ainda tem outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Antes de tudo, ele sabe que a maldade não é um estado permanente do homem, que ela advém de uma imperfeição momentânea e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. E talvez Deus permita que esses nossos inimigos se aproximem de nós para nos testar, para ver. Lembra que eu falei que a gente se prepara no plano espiritual e chega aqui para cumprir determinadas coisas? E aí, quando a gente chega aqui, o que a gente faz? A gente comete os mesmos erros, a gente não se reconcilia com aqueles que estão ao nosso entorno, e aí a gente vai para o plano espiritual da mesma forma, e vai retornar novamente para cumprir a vontade de Deus, porque enquanto nós não fizermos a vontade de Deus, não sairemos daqui. E ele ainda fala, sabe ainda que a morte apenas o livra da presença material. Lembra que eu falei? Não adianta o nosso inimigo morrer, porque se ele está fora do corpo físico, ele tem mais facilidade de nos alcançar através das nossas afeições. Ele pode usar pessoas que estão ao nosso entorno para nos mostrar o nosso erro, para nos lembrar daquilo que nós nos propusemos no plano espiritual, e vai por aí, né? E aí a gente vê que a morte não nos livra dele. Aí ele ainda fala,
competia ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações entre o mundo visível e o invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa e que a verdade é que o sangue sustenta o ódio mesmo no além-túmulo. Então a gente tem que ter mesmo essa afirmativa do Cristo: amai os vossos inimigos e andai, sim, enquanto estáis a caminho, se reconciliai com eles, para que não nos aconteça mal pior. E aí a gente pensa, e de acordo com tudo aquilo que a gente conhece da doutrina espírita, a nossa responsabilidade é muito maior. O nosso comprometimento é muito maior do que com aquele que não conhece Deus como nós conhecemos. Porque se a gente for pensar, às vezes a gente vê uma situação de uma pessoa cometendo uma coisa errada. Nós vamos julgar? Não. Eu procuro, não que eu seja boa não, mas eu procuro, quando eu vejo uma situação difícil, eu procuro me colocar em oração, pedindo que Jesus, que Deus, os amigos espirituais, Maria de Nazaré, possa trazer para aquele irmão uma paz, que ele consiga raciocinar diante daquilo que ele está fazendo, para que ele não se comprometa mais. Mas cada um tem o seu livre-arbítrio e cada um faz aquilo que quer, né? Ele ainda fala, as boas ações, pelo menos, não dão pretexto a represálias de um inimigo. Pode-se fazer um amigo antes e depois da morte. Com as más ações se irrita o inimigo, e é então que ele serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou, né? Então a gente sabe que mesmo entre os encarnados e os desencarnados, nós temos os nossos amigos, os nossos inimigos, aqueles que não comungam com as mesmas coisas que nós. A gente não tem que julgar nem criticar, a gente tem que aceitar aquilo que o nosso irmão está oferecendo. Talvez seja o melhor que ele tem para oferecer, né? E ele ainda fala aqui no capítulo, no item 6, se não existissem homens maus sobre a terra, não haveria espíritos maus ao redor da terra. Aí a gente pede paz, mas a gente anda destemperado. Aí a gente pede indulgência e benevolência para Deus, mas a gente não se conforma com determinadas situações. Ele vai nos dando as oportunidades que nós necessitamos. Muitas vezes somos nós que não aproveitamos. Aí a gente tem que estar bem atento das nossas atitudes diante do próximo, né? E ele ainda fala que em tempos passados sacrificavam-se vítimas sangrentas. Aí a gente lembra que eu tinha até pavor, tinha um filme que passava que eles colocavam a pessoa naqueles despenhadeiros para jogar ou para pôr fogo. Eu ficava assim horrorizada. Sabe-se lá se eu não tive em alguma situação dessa lá no mundo espiritual alguma vez, né? Mas não vem ao caso. Aqui nós estamos dizendo que os deuses infernais sucederam os demônios, e a gente sabe que os demônios não existem. São apenas os espíritos maus que ainda estão com os mesmos sentimentos de perversidade, de maldade, e eles ainda não se despojaram dos instintos materiais. E eles só podem ser pacificados com a renúncia ao ódio, isto é, pela caridade. Então, lembra que eu falei? A gente tem que ter caridade com eles. A gente não pode julgar. A gente não pode, quando a gente vê uma determinada situação, ficar em julgamento, entrar em julgamento. A gente tem que se colocar no lugar do outro. Se fosse comigo, como que seria? Se estivesse me julgando e eu não tinha culpa nenhuma, como é que eu iria proceder diante dessa situação? Aí a gente tem que pensar muito bem nisso, né? E ele fala que a prática da caridade não tem como consequência simplesmente impedi-los de fazer o mal, mas conduzi-los pelo caminho do bem e contribuir para a sua salvação.
É assim que a máxima, amai os vossos inimigos, não está destinada unicamente à terra e à vida atual. Ela está inserida na grande lei da solidariedade e fraternidades universais. Então, que a gente possa, quando estiver numa situação difícil, observar o nosso irmão, vibrar em calma por ele, para que ele possa refletir sobre a sua atitude, né? Porque a gente pensa também que às vezes num ato de desespero a pessoa comete uma coisa que ela vai lamentar a vida inteira, né? Aí a gente tem sim, vamos orar uns pelos outros, para que possa haver a pacificação no mundo, para que possa realmente o planeta entrar na regeneração, porque se a gente for perceber bem, eu acho que desde que Jesus aqui esteve, esse momento aliás, essa regeneração se instaurou na Terra, com a vinda dele, nos ensinando o caminho do Pai, nos ensinando a obediência ao Pai e cumprindo os nossos deveres de cristãos, amando-nos uns aos outros, amando os indiferentes, amando aqueles que não pensam como nós, fazendo todo o bem que nos for possível, porque esse é o objetivo que a doutrina nos traz, de nos compreendermos, de sermos tolerantes e pacientes uns com os outros e fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. E assim, meus irmãos, eu espero que eu tenha conseguido trazer para vocês, porque o tempo é curto, trazer para vocês que nós temos sim que amar a Deus de todo o nosso coração, amar o nosso próximo como a nós mesmos, fazer aos outros aquilo que desejamos para nós, em sermos indulgentes, em sermos generosos, em sermos pacientes com todos aqueles que cruzam o nosso caminho. E assim, meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus alcance cada lar, cada coração que estiver escutando esse estudo, e que neste ano todos nós possamos sim desenvolver o bem em nós e fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Assim, Senhor, agradecidos por tudo, te pedimos que seja em seu nome, em nome de Maria, em nome de toda essa direção espiritual que nos assiste, e acima de tudo em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos encerrar o estudo do Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.